Fala galera, tudo supimpa? Bom dia a todos, Rodrigo Dutra na área e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que atualmente só não investe na Bolsa de Valores quem não quer mesmo, tá ok? Um dos grandes mitos do mundo dos investimentos é de que investir é só para os ricos, quando na verdade nós sabemos que qualquer pessoa pode começar a investir e não necessariamente precisa ser rico ou ter uma conta bancária gorda, ok pessoal? Neste vídeo de hoje eu vou nivelar para vocês um conhecimento sobre os fundos imobiliários e ainda mostrar 3 fundos imobiliários que custam menos do que um McLanche feliz. É isso mesmo que você ouviu, menos que um sanduíche, pessoal. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria pedir para você siga o canal, bata no sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que esse tipo de conteúdo chegue a maior número de pessoas. E mais um recadinho aqui, ó, não se trata de recomendação de compra, e sim um conteúdo educacional para motivá-los a investir, tá ok? Então vamos lá, vem comigo! Fala galera, tudo supimpa? Vamos à nossa aula de hoje, onde eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários que custam menos que um McLanche feliz, pessoal. É isso mesmo que você ouviu, menos que um sanduíche. Mas antes eu queria nivelar um conhecimento sobre fundos imobiliários. E aí, será que é um bom investimento para iniciantes? Comente aí. O conceito de fundos imobiliários é o seguinte, são fundos de investimentos fechados, aqui muito importante, tá? Por quê? Os fundos de investimentos podem ser abertos ou fechados, tá bom? Os fundos abertos, você tem a possibilidade de resgatar o seu dinheiro, porém não pode vender a cota. Já os fundos fechados, você não consegue fazer o resgate, mas pode vender a sua cota no mercado secundário, que é o caso dos fundos imobiliários, tá bom? Então vamos continuar. Então, fundo de investimento fechado, onde os investidores podem comprar e vender cotas, passando a receber renda dos aluguéis dos imóveis. Você vai investir em vários tipos de ativos, né? Como hospitais, imóveis residenciais, lajes corporativas, galpões logísticos, sedes empresariais, shopping centers, imóveis residenciais, imóveis de varejo ou títulos de dívida imobiliária. Vamos entender a dinâmica aqui dos fundos imobiliários, pessoal. Imagine que é um condomínio, né, de pessoas para investir para o bem comum dessas pessoas. Então, essas pessoas vão investir dinheiro, tá bom? Recurso financeiro, tá? Num CNPJ, uma pessoa jurídica, o fundo é uma pessoa jurídica, tá ok? Esse fundo, através de um administrador, que é uma instituição financeira, vamos fazer uma analogia que essa administradora seria a empresa que vai cuidar do condomínio, né, dos imóveis. Então a função dele é passar todas as informações para os cotistas, como o desempenho do fundo imobiliário, né? Os relatórios, os gráficos, o desempenho, os ativos que estão sendo investidos e outras coisas, tá bom? Além do administrador, o fundo imobiliário terá um gestor, tá? Aí qual que é o papel desse gestor? Aí sim, ele vai pegar o dinheiro investido pelos cotistas e vai montar uma carteira de ativos imobiliários. Pode ser título de dívida imobiliária ou imóveis diretamente. Então esse cara que vai escolher os ativos, tá? Ele que vai fazer o uso desse recurso. Muito importante o papel do gestor no fundo imobiliário. Esses ativos, eles vão gerar renda de aluguel, ok? Para dar um retorno financeiro aos cotistas. Você vai poder ganhar com a valorização da cota ou a renda mensal dos aluguéis dos imóveis. Bacana? Para isso, os cotistas pagam uma taxa de administração para o administrador do fundo, uma taxa de 0,25% a 2% ao ano. Geralmente, a base de cálculo é o patrimônio líquido do fundo, tá bom? E esse fundo, pela legislação,
ele é obrigado a distribuir 95% do lucro do fundo semestralmente para os seus cotistas. Muito interessante esta informação, tá ok? Além disso, no fundo existe o papel do custodiante, que seria como um cofre para guardar, né, os ativos que estão em custódia do fundo. Compreendido a dinâmica? Aí vocês têm um entendimento melhor como funciona o fundo imobiliário, ok? Seguimos então. As principais vantagens, na minha opinião, de se investir nos fundos imobiliários. A primeira delas, pessoal, é começar a investir com pouco dinheiro. Porque quando você tem, se você quiser comprar um apartamento ou um imóvel residencial, você vai ter que desembolsar uma quantia relevante de grana, né? Você não consegue comprar um quarto somente, ou uma cozinha, um pedaço do apartamento. Você tem que comprar o apartamento como um todo. E o valor, né, a ser aportado é um valor relevante. Enquanto nos fundos imobiliários você pode comprar uma cota do fundo imobiliário. E aí você consegue investir com pouco dinheiro, que é o que eu vou mostrar mais à frente sobre fundos imobiliários que custam menos que um sanduíche. A segunda vantagem são ativos de baixa volatilidade. O que é isso? Na minha opinião, são ativos de menor risco em relação às ações, porque eles variam menos, né? As suas cotações são mais estáveis. Por isso, eles são mais seguros e têm baixa volatilidade. Terceiro ponto é a alta liquidez em relação aos imóveis físicos. Por exemplo, se você tem um apartamento, um imóvel, e você quer vender esse imóvel, você não consegue transformar o imóvel em dinheiro, né? O valor do imóvel em dinheiro, em apenas um clique. Você não tem liquidez, né? Demora para vender. Enquanto nos fundos imobiliários, não. Através do home broker da sua corretora, você compra e vende cotas de fundo imobiliário apenas num clique. Muito rapidamente você transforma em dinheiro do seu caixa, né? Menores custos de transação em relação aqui aos imóveis físicos, que eu digo, tá, pessoal? Por quê? A gente sabe, comprar e vender imóvel físico tem um custo muito alto, né? Custo alto de corretagem que você paga lá para o corretor da imobiliária. Tem custo de imposto alto ITBI, né? O imposto sobre transação de imóveis para quem compra o imóvel. Taxas de cartório, um monte de coisinha que vai ficando muito caro esse custo de transação. Enquanto os fundos imobiliários, esses custos são bem menores, tá bom, pessoal? Isso aqui é muito importante, ó. Recebimento de renda passiva mensal. Então, assim, a maioria dos fundos imobiliários aí vão pagar aos cotistas uma renda mensal sobre os aluguéis dos imóveis, né? Você investindo aí em bons fundos imobiliários, você consegue aí 1% ao mês, basicamente, tranquilamente, essa taxa de retorno. Outra coisa, isenção do imposto de renda. Muito importante, ó. A renda recebida dos fundos imobiliários, elas são isentas do imposto de renda. Você não paga imposto de renda, né? Enquanto lá nos imóveis você tem um custo muito alto na questão do imposto sobre o ganho de capital, né? Caso de compra e venda do imóvel. Aqui no caso de ganho de capital, se você vender a cota com valorização, você vai ter que pagar imposto também. Mas a renda, né? Os aluguéis são isentos. Muito legal. Praticidade e livre de burocracia em relação aos imóveis, né? E também aquele relacionamento com os inquilinos, corretora que você tem nos imóveis físicos, né? Nos fundos imobiliários você fica livre dessa condição, porque é você e o home broker ali, né? Comprando e vendendo. Você não tem que ter relacionar com os inquilinos. Beleza? Como a outra última vantagem que é muito importante comentar, que são protegidos da inflação, porque os contratos dos aluguéis dos imóveis com os inquilinos, né, eles são corrigidos por índices inflacionários, como IPCA e IGPM, tá bom? Como desvantagem, pessoal, primeira desvantagem é renda variável, né? As cotas oscilam em relação à renda fixa, é uma desvantagem, porque, né, você pode ter uma rentabilidade maior, mas tem esse risco aí de variação das cotas, oscilação. Maior volatilidade que a renda fixa, foi o que eu comentei. Você não pode viver no imóvel, porque o imóvel, né, ele está lá no CNPJ do fundo, então você não pode morar lá dentro desse imóvel. E você não tem gestão sobre o imóvel, a gestão fica terceirizada
a um administrador e um gestor do fundo, beleza? Como principais riscos, né, que a gente vê é o risco de mercado realmente, que é a volatilidade da cota. Outra coisa, você, dependendo do ciclo do mercado imobiliário, você pode comprar esta cota num valor mais caro, né? Não estará num valor justo. Então tem que ficar de olho nisso, pode estar caro no momento. Risco de vacância, que a gente chama, é o risco do imóvel estar vazio e não conseguir locar. Com isso você não terá a renda, né, daquele imóvel. E a inadimplência também dos inquilinos. Logicamente, você está, o gestor, o administrador estão locando aquele fundo, né, que é os ativos do fundo, e pode ser que os inquilinos não façam o pagamento mensal e tenha esse risco da inadimplência, tá bom? Logicamente, se for um título de dívida imobiliária, né, a gente chama de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, tem o risco de crédito também, que é quem está tomando o empréstimo não fazer o pagamento ao credor, que é quem está comprando a cota do fundo. E outro risco é uma gestão ali de quem está administrando o fundo desalinhada com a visão do investidor. Tá bom, pessoal? Perfeito? Mais um risco, né? Investir em fundos em desenvolvimento, que são fundos que eles captam dinheiro no mercado e farão a implantação das obras. Então, ele vai construir um prédio, né? Então, assim, realmente ali aí já tem muito risco, né, do negócio, de construção, né, de engenharia e tudo mais. Beleza? Seguimos então. Eu passo aqui também alguns cuidados, algumas orientações, logicamente uma opinião, né, pessoal aqui, para a gente comprar, né, vocês comprarem fundos de grandes gestoras que tenham patrimônio líquido, capital próprio alto, né, de bilhões, que são, talvez sejam fundos que tenham mais credibilidade no mercado, tá? Comprar fundos imobiliários com boa localização é muito importante. Vou tomar uma água aqui. Logicamente, né, muito importante, você vai comprar um fundo de laje comercial, o ideal é que você compre numa região onde o valor do metro quadrado é valorizado, onde você sabe que várias empresas, né, têm um centro financeiro, como, por exemplo, a Faria Lima em São Paulo, ali, né, é o centro financeiro da capital paulista, fundos imobiliários de logística, né, são fundos imobiliários assim, próximo dos centros urbanos, com acesso, né, um acesso viável de infraestrutura, de estrada e saída para as grandes rodovias, né? Então é muito importante olhar essa questão da localização. Outra coisa que a gente recomenda aqui é não comprar fundo monoativo ou monoinquilino. O que significa isso? É o fundo que tem no seu portfólio apenas um ativo, ou seja, às vezes um fundo tem um imóvel somente. Fica o risco muito concentrado. E monoinquilino, né? Todo fundo também em um inquilino somente, ou seja, se aquele inquilino ficar inadimplente, não tem fluxo de caixa para o fundo, tá ok? Outra observação seria muito interessante para que você forme a bola de neve, reinvestir todos os dividendos pagos para você, e também é importante fazer aqui uma diversificação, né, de fundos imobiliários por setor, por quantidade de fundos, né, de ativos, entre 12 e 15 é a ideia aí para ficar bem diversificado. Então vamos lá, vamos agora aqui, pessoal, para os 3 fundos que custam menos que um McLanche Feliz, hein? O primeiro fundo imobiliário de código MXRF11, tá? É um fundo híbrido. Lembrando aqui, pessoal, não se trata de recomendação de compra. Para vocês estudar, analisar de acordo com o seu perfil e verificar se é interessante adquiri-lo. Então, fundo imobiliário MXRF11, 871.906 cotistas, bastante cotista, tá? Atualmente a cota aqui custando em torno de R$ 10,61, bem abaixo que o McLanche Feliz, tá bom? Valor de mercado 2,3 bilhões de reais. E olha para você ver os dividendos, né? Aqui nós temos os dividendos e o dividend yield, ó. O último dividendo está pagando 0,12 centavos por cota e um dividend yield, né? Um yield
Aí por mês, em torno de 1,10%. Um yield muito interessante. Você pode ver aqui que nos últimos 12 meses deu 11,31% de dividendo, né? E essa renda que você recebe do fundo imobiliário isenta de imposto de renda. Super interessante essa questão. Tá? Esses dados dos fundos eu tirei aqui do Suno Analytica. Qualquer um pode acessar a internet, tirar os dados lá, é público, tá bom? Então esse é o primeiro fundo imobiliário, MXRF11. O segundo fundo, GALG11, GALG11, aí já é um fundo de tijolo. O que é um fundo de tijolo? É um fundo que investe diretamente em imóveis, tá? Quando é um fundo híbrido, ele investe em papéis e imóveis, e o fundo de papéis investe em título de dívida imobiliária. Então o fundo GALG11 é um fundo de tijolo do segmento de logística, com 58.638 cotistas, né, neste momento que a gente grava esse vídeo, com a cotação aí em R$ 9,13. Olha para você ver, com R$ 9, com menos de R$ 10 você consegue comprar uma cota deste fundo imobiliário. Então não tem aquela desculpa que não tenho dinheiro para investir. Basta aqui ter disciplina, controle emocional para gerar capacidade de poupança, abrir uma conta na corretora e começar a estudar e comprar os ativos, pessoal. Montar uma carteirinha diversificada. Aqui nos dividendos do GALG11, a gente pode ver que tem pago aí, ó, um reloginho, né? 8 centavos por cota, por mês em um dividend yield de 0,88%. E aqui no ano, um yield de 9,87%. Interessante, isento de imposto de renda, tá? Informação aí também da Suno Analytica. Pessoal, e o último fundo imobiliário, VGHF11, um fundo híbrido com 264.782 cotistas, tá? Hoje custando aí, ó, uma cota R$ 9,69. Olha para você ver, menos de R$ 10, pessoal. Vai lá no McDonald's comprar lá o sanduíche e me conta depois quanto que fica. Aqui, pessoal, também interessante, ó, pagando aí 12 centavos por cota, o último dividendo, com um yield mensal, um yield nos últimos 12 meses de 11,76%, mensal de 1,25%. Excelente, excelente retorno aí em termos de renda, né? Fora a valorização da cota, que você pode também apurar ganhos com a valorização da cota. Muito interessante, né, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês. Coloque aí, deixa aí nos comentários se você conhece, né, os fundos imobiliários, se já investe em fundos imobiliários, se sim, qual ativo que você tem. É muito importante que você aprenda a investir em fundos imobiliários. Você pode criar uma segunda fonte de renda, né, um segundo salário aí mensal para você, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, curta este vídeo. Pessoal, inscreva no canal para a gente divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, tá bom? Nos encontramos numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!